Salve, rapaziada, bom dia aí para todos vocês. Vamos trazer aqui algumas atualizações do mercado da bola do esporte, trazer uma informação interessante sobre Pedro Lima, que tem que ser utilizado mais vezes no profissional nessa temporada, mas no Pernambucano, né? A gente não vai ser aqui um cara precoce para querer Pedro Lima já de titular numa Copa do Nordeste, já de titular numa Série B. Calma, é passo a passo, ele tem que começar ali. Ainda é um garoto jovem, 17 anos, mas que já tem que ser dado algumas oportunidades ali no Pernambucano da vida, pegando Ibis, pegando Porto, pegando Central, quando der para pegar 2, 3 jogos já no Pernambucano, de titular talvez nessa temporada, já coloca o garoto para jogar, sem dúvidas. Ele joga na direita, tem Lucas Jamon, que é o titular absoluto. Lucas Jamon tem que ser utilizado só nos grandes jogos do Pernambucano e também para jogar a Copa do Nordeste, ele tende a ser o titular com o decorrer da temporada, titular quase que absoluto mesmo. E só tem eles dois, basicamente. Eduardo não vai ficar, Everton já saiu por empréstimo para o Juventude, então na direita tem Lucas Ramon de titular e falta uma galera chegar. Eu acho que o Sport tem que trazer sim um lateral direito para compor elenco, para uma disputa de titularidade, e como uma terceira opção, vamos dizer assim, uma segunda opção no banco, ter Pedro Lima ali para compor o grupo num primeiro momento, por exemplo. Depois, dependendo do desenrolar da temporada, a análise ela pode mudar, né? Pedro Lima pode crescer tanto e, sei lá, se destacar e, sei lá, passar a ser o titular. Eu não acredito nisso nesse primeiro momento, tá? A gente ainda está tratando de 2024. 2024, o Pedro Lima vai completar ainda 18 anos, é muito novo, não dá para criar uma alta expectativa, não. É mais jogador ali para compor elenco mesmo. Na esquerda, a gente tem Vitor Gabriel da base, né? Que já atuou no profissional, mas sempre que atuou, infelizmente, foi muito, 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 muito mal. Sente a pressão da torcida, sente a pressão do jogo, ele fica tenso demais. Tem que melhorar isso nele. Falta muito ainda para Vitor Gabriel evoluir. Mas Vitor Gabriel já é um cara mais velho, né? Mais experiente. Já tem 19 anos, já jogou na Copinha, vai jogar nessa Copinha. Pedro Lima também vai jogar nessa Copinha. Os dois teoricamente tende a ser titular, né? Vitor Gabriel na lateral e Pedro Lima na outra, até porque Pedro Lima foi o destaque da base do esporte aí, foi para a seleção brasileira, foi titular na seleção sub-17, tá? Que a seleção acabou sendo eliminada para a Argentina. Cara, é complicado, viu, bicho, nessa situação. A sensação que passa atualmente é que se a gente for no empopar 100 vezes contra a Argentina vai ganhar 100 vezes. Pegou a Argentina, a gente tomou tromba, tá? Complicado. Bom, dito tudo isso, toda essa introdução, vamos passar aqui a informação sobre o garoto. Em alta na base do esporte, lateral Pedro Lima recebe o aval de comitê e será colocado à disposição de Mariano Sosso. O João Marcelo Barros, integrante aí do comitê de futebol, conta que o garoto já tem aprovação da gestão para ser utilizado, mas reforça, abre aspas, a promoção e o uso dele ficam a cargo do treinador Mariano Sosso, óbvio, que tem uma prioridade pela galera da base. Ele gosta de utilizar os garotos da base pelo histórico que ele tem aí de trabalho nas últimas temporadas, tá? Pelo menos essas foram as informações que eu consegui me informar um pouco mais sobre o trabalho de Mariano Sosso com o Josa Novales, tá? Beleza. Quando a gente desce aqui para o que disse João Marcelo Barros, vamos lá. É um lateral que gera muitas expectativas. O potencial dele e sua capacidade de entrega fazem esperarmos por oportunidades para que ele se desenvolva. Pedro Lima já participava dos treinos como profissional, tá? Ele já estava participando dos treinos com a galera. Mas a composição e o uso são opções técnicas, deixando a critério do treinador. Ele vai ser disponibilizado e a promoção dele para a composição e uso é do treinador, só para complementar essa questão de Pedro Lima, que ele já recebeu sondagem de clubes europeus aí também, tá? Então é isso, já fiz toda a introdução e análise sobre o jogador aqui, assim, no primeiro momento de utilidade. Ele tem que ser utilizado. Coisa que Anderson Moreira, e quando eu falava isso aqui para vocês, vários ainda me detonavam, falava isso nos primeiros jogos da temporada de 2023. Não tem necessidade, em todos os jogos, colocar todos os titulares. Era isso que Anderson fazia. Não, porque tem que dar entrosamento, tem que dar encaixe, que nada, pô, de entrosamento e encaixe. Entrosamento e encaixe contra a Ibis, contra a Veracruz, contra a Vitória, contra a 7 de setembro. Só tô citando times aqui aleatórios, tá? Não tem necessidade nenhuma disso, gente. Pelo amor de Deus. Você coloca todos os titulares na Copa do Nordeste. Simples. Por quê? Porque é uma competição que tem um valor maior, um peso histórico maior e um ganho financeiro maior para o longo prazo e para um curto prazo também. Aí você, vou focar todos os meus titulares na Copa do Nordeste. Se eu já tiver classificado com a vaga garantida, aí eu posso até testar ali alguns garotos e tal.
mas Copa do Nordeste, vamos priorizar. Você pega o calendário aqui do Sport, que vai estrear contra o Petrolina no dia 13 de janeiro, beleza que Pedro Lima vai jogar a Copinha também, tem que ver até que ponto o Sport vai na Copinha, né? O Sport pode ser eliminado precocemente ou pode avançar muitas fases e, sei lá, chegar na semifinal, quartas de final, e aí, óbvio, não vai dar nem para jogar esses primeiros jogos do Pernambucano. Mas Petrolina lá, campo ruim, pesado, não sei o que e tal. Beleza. Retrô, beleza, é um jogo difícil, não vamos colocar a base toda contra o Retrô, porque vai ser um jogo difícil. Santa Cruz é clássico e tal. Beleza, mas a partir daqui, ó, Sport e Maguari. Ah, mas não sei. Cara, o cara simplesmente foi jogado para o Sub-17 da Copa do Mundo. O cara foi titular no Sub-17 da Copa do Mundo, da seleção brasileira. O cara não tem capacidade de jogar contra o Maguari? Pô, é claro que tem. Eu não tô falando que ele vai ser um gênio contra o Maguari, não. Tô falando que ele tem que ser testado da cancha, da experiência. Não só para ele, Juan Xavier, como a gente cansa de falar, dá mais oportunidade para Lucas André, por exemplo, um Ítalo. Pedro Martins e Fábio Matheus já são jogadores mais experientes, que vão ter mais oportunidades naturalmente em Copa do Nordeste, em Copa do Brasil, em Série B. Mas eu tô colocando mais essa garotada que tá surgindo agora, tá? Até o próprio Vitor Gabriel também, que eu sei que tem vários aí que detestam ele, mas tem que ser dado a oportunidade, cara. Não é um jogador para se desprezar, não. Ainda é muito novo e pode evoluir, tá? Bom, a Sport Afogados, base. Sport Salgueiro lá, mescla. Sport Central, base. Sport Porto. Quando eu falo base, não é todos da base, não, tá, gente? É a mescla dos reservas barra base. E aí o clássico é você bota os titulares, mas você dá pelo menos aqui 4, 5 jogos numa primeira fase do Pernambucano para o reservão barra base, eu acho importantíssimo, tá? Mas aguardar o que é que o Sport vai fazer, o que é que Mariano Souza, principalmente, vai fazer em relação ao elenco e à escolha do grupo, como é que vai ser aí, dos titulares, reservas, e essa gestão de grupo aí com o decorrer dos jogos. Muito cedo ainda para falar sobre isso, sendo que nem teve jogo ainda, né? Beleza, agora passar para outra informação, que é uma informação mais genérica, vamos dizer assim, em relação ao mercado da bola do esporte. Não tem nenhuma contratação chegando ainda, tá? Em relação a um anúncio oficial agora, no momento que eu estou gravando o vídeo, é bom deixar bem claro. Mas tem informação interessante, tá? O esporte abre um olhar para o mercado e tem atletas mapeados em quase todos os continentes, revela diretor. Arthur Kaique, vindo do Japão, não é um movimento único do clube. Abre aspas, a gente tem atletas do continente africano, asiático, da América do Sul e também da América do Norte mapeados, conta João Marcelo Barros. E tem uma aspas dele, bem interessante, tem toda a matéria lá destrinchada no GE, tá, gente? Tem uma matéria bem interessante, cara, tem uma aspas muito boa que ele diz. Independente da nacionalidade, independente da liga, obviamente, a gente precisa considerar o ambiente em que o atleta está, porque um jogador pode ter números muito bons fora do padrão ali, fora da média. Você fala, pô, esse cara aqui tem 20 gols, 10 assistências em 50 jogos, sei lá, 60 jogos, 70 jogos, são números bem interessantes. Porém, tem um grande detalhe, mas não necessariamente a competitividade daquela liga seria similar ao que a gente vai disputar. E aí é que eu falo sobre a galera que pede Ciro de volta ao esporte. Tipo assim, tem vários. Traz Ciro de volta, traz Ciro de volta. Cara, muita gente pede Ciro de volta ao esporte. Eu já falei isso aqui várias vezes durante o vídeo, falo muito mais no grupo do Zap isso aqui, tá? Sobre Ciro. Eu canso até de receber assim mensagem tipo, ó, Ciro no esporte e tal, seria uma boa. Cara, ele joga no campeonato da Tailândia, gente. Campeonato tailandês e tal. Não tem nível de parâmetro nenhum, não tem régua nenhuma, não tem parâmetro para ele jogar. E depois que ele saiu do esporte, ele não deu certo em nenhum clube aqui do Brasil. Aí vai para Tailândia, dá até certo lá, mas você acha que na Série B ele jogaria muito bem e seria um ótimo jogador? Eu não tenho convicção nenhuma disso. Por exemplo, tem muitos jogadores que estão na frente de Ciro, então eu não iria trazer Ciro nem a pau num primeiro momento, tá? Só se a gente cair para a Série C, aí talvez Ciro seria interessante. Mas, vamos ser bem sérios, essa aspas dele foi muito interessante. Tem que trazer com uma liga que tem uma competitividade semelhante ao que a gente vai disputar. Não adianta trazer um cara de um campeonato que não tem o mínimo de competitividade com a Série B em comparação, tá? Mas a gente não tem especificamente nenhuma estratégia, aí complementa ele, né? Mas a gente não tem nenhuma estratégia específica para trabalhar com o mercado, A, B ou C e tal. Ele detalha que o esporte está expandindo aí para mercados não só aqui do Brasil, né? Mas também em todo o mundo, tá? Essas são as coisas interessantes só para trazer o ponto de Ciro. Agora, para fechar o vídeo, vamos falar sobre Camilo Cândido, que está de saída do Bahia aí. Já é uma notícia velha, de modo geral, né? Não é uma notícia que faz pouco tempo que saiu, horas atrás, não. Já saiu faz 3 dias essa notícia, dada em primeira mão aí pelo César Luiz Melo, que crava muitas informações aí no mercado sul-americano. E ele cravou que o Camilo Cândido, lateral
esquerdo uruguaio, é o novo reforço do Cruz Azul. Se interrompe seu empréstimo no Bahia e ao Nacional, de onde tem seu passe e tal, e lo vende e tal. Beleza. E aqui, só para passar a informação e a leitura em relação ao mercado do Bahia até agora, que eu acho um mercado inexistente, né? Qual é o mercado do Bahia até agora? Não tem, não contratou ninguém, a gente está no dia... Ou melhor, até tem, né? Saída de jogadores. Teve a renovação de Danilo Fernandes, tem a saída de Camilo Cândido, tem a saída ali de outros jogadores e tal, mas quais foram os jogadores que chegaram no Bahia até agora? Nenhum. É um mercado fraco até agora e espanta isso um pouco, né? Porque assim, pô, você tá com o Grupo City, você tem grana para aportar, você precisa melhorar suas peças em todos os setores do campo, não só para titularidade, mas também para uma composição de grupo. E também precisa reforçar visando uma titularidade absoluta. Por exemplo, tem que contratar um titular absoluto para o setor de centroavante. Beleza, não contrataram ninguém até agora, e não tem ninguém encaminhado. Tem que contratar um meia para substituir o Khalil, não tem ninguém até agora, ninguém contratado. Tem que contratar um zagueiro titular absoluto, não tem ninguém até agora, ninguém encaminhado. Sei que ainda é dia 26 de dezembro, mas, sei lá, eu esperava um pouco mais do mercado do Bahia até agora. Perdeu o Camilo Cândido aí, que eu acho um lateral interessante, teve momentos bem ruins no Bahia, teve. O jogo contra o Cuiabá, ele foi péssimo, entregou a paçoca, foi expulso contra o Cuiabá venceu o jogo de 3-0, ele sendo o vilão daquela partida, porque foi basicamente o autor do gol do Cuiabá, naquele primeiro gol, acho que foi de Davis, né, do pênalti, na verdade, que ele rouba a bola de Marcos Felipe, aí, tipo, a bola tá quase entrando, ele faz um pênalti em Davidson, que Davidson pega a bola, finaliza a bola, bate na mão dele, sai o gol do Cuiabá, enfim, o Bahia fica com um homem a menos, perdendo o jogo, e aí o Cuiabá depois faz 3-0. Foi péssimo também no jogo contra o São Paulo, teve jogos bem abaixo aí contra o Palmeiras também, contra o Cruzeiro péssimo também, mas teve jogos bons, teve um jogo muito bom ali na estreia dele contra o América Mineiro, dá uma bela assistência ali, dá uma caneta, cruza na área, que saiu o gol do Bahia, acho que foi de Everaldo, se eu não me engano. Tem jogos interessantes dele também. Para compor um grupo ali, eu não acho tão ruim não, tá? Eu não acho jogador ruim não. Acho interessante, mas a torcida do Bahia aparentemente não está muito triste com a saída dele, tá? Bom, só para passar aqui o complemento da informação. Fato é o seguinte, como o Bahia tinha um contrato com o atleta uruguaio, com o Camilo Cândido, até julho de 2024, o Bahia terá direito a uma taxa de vitrine na negociação. Então o Bahia vai ganhar uma graninha aí nessa situação da saída de Camilo Cândido já de forma precoce, entre aspas, porque o contrato dele iria até julho de 2024, está indo para o Cruz Azul, vazou, aceitou proposta e tá de saída, tá? Não é nenhuma grande perda do Bahia, foi um jogador que gerou muita expectativa, mas ele acabou sendo banco no final da Série A para o decisivo Luciano Juba. Pois é, isso até, entre aspas, é bom para Juba, porque ele não vai ter sombra num primeiro momento na titularidade ali na ala esquerda, né? Não sei se Rogério Ceni pretende utilizar 3 zagueiros na próxima temporada, no início, ou não, ou 2 zagueiros mesmo, 2 laterais, Juba sendo lateral mesmo, mas Juba vai ter bem mais espaço aí no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, para ser o titular e aí poder evoluir com o Bahia, ou não, né? Não crescer tanto assim, até porque ele começa sempre voando na temporada, tá? Foi assim nas últimas 2 temporadas com o Sport, 2022 e também 2023. Ele começa a degringolar aí, a partir de julho, agosto, ele simplesmente começa o penhasco. Apesar disso, ainda conseguiu ser decisivo para o Bahia e contribuir ali para o gol contra o Atlético Mineiro, que foi um gol que encaminhou a vitória, né? Foi o 2-1 com o gol dele, aí depois de um 3-1, 4-1, o Bahia já estava vencendo o jogo e acabou ficando na Série A, tá? Bom, é isso por enquanto, tá, gente? Abraço para todo mundo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Tamo junto.